Oi pessoal, eu sou a Izzy e hoje vou mostrar como restaurei essa espada literalmente do zero. Eu achei ela na rua enquanto caminhava, quando eu olhei não pensei duas vezes, já imaginei ela restaurada. E não esquece de deixar seu like pra me ajudar e bora pro vídeo. Antes de começar a restaurá-la, eu pesquisei vários modelos de espadas pela internet até que achei algo bem interessante. O modelo dessa espada é muito semelhante à espada do jogo A Lenda de Zelda Four Swords. Sério, muito parecido. Olha como o design dela lembra bastante. Com essa referência em mente, resolvi fazer uma inspiração. Para ter uma noção de como eu queria a espada, desenhei essa referência só para ter uma ideia de cores e sombreamento da peça. E geralmente eu faço um desenho antes de qualquer peça que eu for fazer. Como em alguns vídeos, sempre mostro um desenho ou uma imagem de referência para me basear. O desenho vale como uma dica para você que tem uma ideia na cabeça, mas não tem muita noção de cores e de como ela ficaria fisicamente. E não precisa ser um desenho todo certinho, faz só para você ter uma noção. Bom, para começar, dei uma boa olhada em toda a espada, verifiquei todos os furos e amassados e já fui idealizando uma forma de arrumá-los. E como vocês podem ver, ela estava bem, mas bem detonada mesmo. Antes de começar a restaurá-la, eu lavei ela com bucha, água e sabão e depois eu deixei secando. Em certo momento, eu até pensei em retirar a parte da lâmina e refazê-la, mas eu resolvi me desafiar e tentar recuperá-la da melhor forma possível. Com a ideia em mente, comecei colando 2 pedaços de EVA de 5mm na parte de dentro da lâmina. Eu não gravei essa parte, mas antes eu fui medindo o EVA na própria lâmina antes de colar. E como ela já estava aberta, ficou mais fácil o processo. Utilizei a cola de silicone. Colei o EVA na parte de dentro para não deixá-la totalmente oca e para não ter o risco de, se caso bater ou afundar ainda mais a lâmina. E eu tive que cortar o EVA em 2 pedaços para conseguir colocar dentro. No início foi bem complicado de acertar por ela estar bem amassada, mas depois, com muita calma, eu fui conseguindo colocar o EVA. Até tinha pensado em colocar um papelão ao invés de EVA, porém eu preferi o EVA por ser mais prático de manusear. Esperei secar e comecei a colar a parte que estava aberta com a cola instantânea. Até que bom, time patrocina, é nóis. E depois de muito sacrifício e dedos cheios de cola, deu tudo certo. E se você gosta dos meus vídeos, mas não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve. Eu estou meio sumida daqui por conta da correria do dia a dia, mas eu estou sempre ativa lá no meu Instagram, sempre dando dicas de desenho, de pintura, de artesanato em geral, enfim. Me segue lá, que é @memoensai. Com a cola completamente seca, comecei a dar uma leve acertada com a micro-retífica, arrumando apenas alguns detalhes e removendo o relevo escrito que tinha na lâmina. Essa parte foi bem planejada, porque antes eu não tinha ideia de como remover o escrito sem destruir ainda mais a lâmina. Lixando em cima talvez estragaria, pois eu queria um aspecto mais liso na lâmina. Então eu resolvi testar passando essa ponta da micro e por sorte deu certo, consegui tirar parcialmente o relevo. Me deu a louca e resolvi tirar o pomo, já que não haveria jeito de arrumá-lo de jeito nenhum, por conta do seu péssimo estado. Em off, eu usei o Durepox e passei em todos os buracos e amassados mais fundos da lâmina, incluindo onde eu passei a micro-retífica para tirar o relevo. Também retirei as 2 pontas do cabo e refiz também usando o Durepox. E depois do Durepox estar completamente seco, eu passei a massa acrílica em algumas partes que ainda estavam mais grossas. Já no pomo, eu resolvi colocar uma bola de isopor, cortei as 2 laterais dela até que ficassem exatamente do jeito que eu queria. Colei ela no cabo com a cola de silicone, esperei secar e passei massa acrílica. Depois da massa seca, lixei o pomo e as pontas do cabo com uma lixa fina e a lâmina com uma lixa mais grossa, somente onde eu passei o Durepox. Cortei 2 círculos um pouco menores que a bola de isopor no EVA de 5mm, lixei as laterais deles e com a cola instantânea colei uma de cada lado do pomo. Selei ele e algumas partes da lâmina com a cola branca e água.
Já na pintura, comecei passando a tinta PVA preta em toda a espada. Sobre primer eu estava sem, por isso eu não passei, mas é importante passar principalmente em peças mais firmes como plástico. Assim ele consegue segurar a tinta e não ter o risco dela descascar. Como essa peça vai ser um objeto de decoração que eu vou colocar na parede do meu quarto, eu não tinha tanta necessidade já que o verniz consegue dar uma segurada na tinta, mas é importante passar o primer, viu? E depois de seca ela ficou assim, deu outra cara, né? Para pintar os outros detalhes, eu utilizei esmalte vermelho, pátinas bronze e cinza, a tinta de tecido preta para o sombreado e tintas PVA, branco, preto, amarelo e azul. Ali eu coloquei o vermelho para usar nas joias, porém nem usei. Comecei passando a pátina do guarda-mão até o pomo com a ajuda de um pincel largo. Em seguida, eu pintei as duas joias que ficam no meio do guarda-mão com o esmalte vermelho. Para pintar o detalhe do pomo, misturei um pouco de azul e branco e fui fazendo um sombreado com essas duas cores para dar um efeito de sombra-luz. Dei o acabamento em volta do círculo com a pátina bronze. Infelizmente minha câmera não gravou a parte que eu fiz os triângulos, mas eu pintei eles com branco e fui sombreando com amarelo e a pátina bronze até ficar com esse resultado. Sombreei todos os cantos com tinta de tecido preta e um pouquinho de água usando um pincel fino. Eu tinha pensado em fazer a espada exatamente como no desenho, mas antes de terminar o cabo eu fiquei com tanta dó de cobri-lo com tecido, então eu decidi deixar assim mesmo. E uma breve observação é que sempre que você pensar em fazer uma restauração de alguma peça furada, mordida, amassada, enfim, dê uma boa olhada em todos os detalhes, estude o tipo de material que dá para usar na peça, faça testes. Eu aprendi nesse vídeo que não é qualquer cola que o plástico consegue colar e não é tudo que fica bom com Durepox. Então eu sempre digo, tudo é aprendizado, tudo se aprende com os erros e está tudo bem. E por último eu finalizei com verniz e deixei secando naturalmente. E o resultado foi esse, curtiram? Deu um pouco de trabalho, com toda certeza, mas superou todas as minhas expectativas. Aprendi muito confeccionando ela. Foi uma baita experiência que deu muito certo. E não esquece de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. E obrigada por assistir, se você chegou até aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!